Eu fiquei com medo do pastor cair aqui na frente quando ele me viu, eu confesso. Eu até falei, meu pastor, sou eu mesmo que estou aqui, viu? Não é uma aparição, não. Irmãos, eu fui convidado, praticamente quase convocado, né? Participar da ordenação de um colega e amigo. É um rapaz novo, ele tem 32 anos, foi ordenado ao Ministério Pastoral ontem, mas chegou ali na Igreja Batista Rema há mais ou menos 9 anos atrás, no mês em que eu fui ordenado. Inclusive ele quis participar da minha ordenação, que seria 19h30, e ele estava tão empolgado com a ordenação que ele chegou na porta da igreja às 15h30 e estava sentado na porta da igreja, esperando a igreja abrir. Aí eu estava saindo da casa da minha sogra e vi ele sentado ali. Falei, rapaz, o que você está fazendo aí? Eu estou esperando o povo abrir a igreja para a solenidade. Eu falei, não, mas a solenidade é 19h30. Ontem ele foi ordenado ao Ministério Pastoral. Glória a Deus. O Gerson é um servo de Deus, um homem generoso. Aleluia. Deus está atrás de pessoas generosas. Glória a Deus. Deus está atrás de pessoas que pensem como Ele. Ele é um Deus generoso. Ele mandou uma mensagem para mim e falou, pastor, o senhor já está no período de férias, não está? Eu falei, bom, agosto faz um ano que eu cheguei aqui, né? Dia 17 de agosto faz um ano. E nós estamos ali em Vilhena. Eu falei, então, pastor, o senhor poderia vir para minha ordenação? Eu falei, rapaz, vai ficar meio difícil, porque é mês escolar, minha filha está na escola, final de mês agora é aniversário da igreja, vai ficar complicado. Ele falou, rapaz, vem cá, senhor, que eu pago a sua passagem. Então amanhã eu já estou aí. Aí cheguei aqui, irmãos. Eu pedi para ele não avisar para ninguém, nem na casa da minha sogra. Eu já fui abrindo o portão, entrando, eles me viram e tiveram a mesma reação do pastor e dos irmãos aqui. Soraya, eu pensei que a Soraya caiu o queixo no chão assim. Falei, gente, eu vou fazer uma surpresa para esse povo, né? Surpresa boa é sempre bom, né? E aí nós participamos ontem da ordenação e queriam que eu ficasse lá para a escola bíblica dominical. Eu falei, rapaz, não vou ficar não. Eu vou lá para a minha igreja. Lembrei da irmã falando aqui na frente, você vai em outras igrejas e não consegue ficar, né? Aí eu vim para cá hoje pela manhã. Amém. Tentei ficar escondido ali para não receber a incumbência de trazer a palavra mais inocente. Eu, né, pensando isso, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou lá para a minha igreja, não vou ficar aqui não, nada, vou para lá. Amém. E aí, eu já viria hoje mesmo. E eu assim, já saí de Vilhena com uma mensagem preparada, porque eu conheço. É soldado mesmo. E essa, bom, aí falamos hoje de manhã, né? Soldado que está à toa, vai pro quartel, está querendo o quê? Serviço, né? Já é armado. Pois é, ainda tem que andar armado. Calibre 66, tá? Isso. Irmãos, abram as suas Bíblias em Tiago, no capítulo 1, versos 16 e 17. Na hora que o Marvin estava aqui ministrando sobre os momentos de oferta, eu entendi que a palavra seria propícia, né? Tiago, capítulo 1, versos 16 e 17. O texto nos leva a um tema que está no próprio bloco de pensamento do trecho que nós estaremos lendo. O tema da mensagem é: toda boa dádiva só vem de Deus. Amém. Toda boa dádiva só vem de Deus. Tiago capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim o texto: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Novamente, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Já oramos. A palavra do Senhor, ela é poderosa para nos alimentar e nos permitir sair daqui um pouco mais parecidos com Jesus. Você crê nisso? Amém. Essa é a função da palavra. Eu acho que os crentes, eles precisam parar de orar
pedindo a Deus para que nos tornemos seres humanos melhores, porque isso não vai acontecer. Eu quero que você coloque na sua cabeça. Nós não devemos orar a Deus pedindo para que o Senhor nos torne seres humanos melhores. Porque o propósito de Deus não é ter seres humanos melhores. O propósito e a vontade de Deus é ter filhos parecidos com Jesus. Aleluia. E mesmo que o ser humano busque melhoria, ele nunca, fora da presença de Deus, vai se tornar a cada dia parecidos com Jesus. Mas nós que fomos chamados para estarmos na família de Deus e fazermos parte da família de Deus, nós não fomos chamados para sermos seres humanos melhores. Fomos chamados para sermos um pouco mais parecidos com Jesus a cada dia que passa. Aleluia. Existe um teólogo do nosso século, Calvin Gardner, ele vai dizer que o crente ele possui uma nova natureza. E essa nova natureza, ela não peca, porque essa natureza vem de Deus. Amém. Mas a nossa velha natureza, ela continua na prática do pecado. Então existe uma luta dentro de nós. E ambas as naturezas estão ali disputando para ver quem vai ficar com o controle das oscilações. Mas nós precisamos nos voltar para a palavra, para que a natureza que foi nascida de Deus e colocada em nós por Cristo Jesus vença essa peleja a cada dia. Amém. E não será uma vez por todas, será gradativamente. Porque nessa peleja, o Senhor nos chama para estarmos o quê? Dependentes dele. Então, para estarmos um pouco mais parecidos com Jesus a cada dia, precisamos estar dependentes do Senhor. Então, essa é que deve ser a nossa oração. Amém? O contexto desse texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, o autor ele vai se dirigir, quando nós pegarmos aí nos primeiros versículos, ele está se dirigindo às 12 tribos dispersas. Ele está dirigindo a sua palavra, através dessa carta, aos judeus que foram dispersos por causa da perseguição, devido ao fato de eles terem abraçado a fé em Jesus e na vida cristã dos primeiros séculos. Eles foram perseguidos e por causa disso eles foram forçados a procurar refúgio em outros países, mas através dessa dispersão, por causa da perseguição, eles estavam mostrando ao mesmo tempo o propósito do bom Deus e do próprio Deus em espalhar a palavra da salvação através da vida daqueles crentes judeus que estavam em fuga por causa da perseguição. É a esses crentes que Tiago está se dirigindo. Eles foram comissionados para levar a mensagem das boas novas, fosse ela levada até os confins da terra. E nessa carta que se encontra, ou que nós nos encontramos diante dela, Tiago ele escreve a um público que está sendo chamado à necessidade de ter uma sabedoria divina, especialmente nos tempos de provocação da parte do inimigo das nossas almas. E essa provocação, ela vem através de quê? De provações e dificuldades. Era esse momento que eles estavam vivendo. E eu acredito que o Brasil, e principalmente a igreja brasileira, está precisando disso. Eu acho que essa tal pandemia não foi suficiente para que a igreja acorde. A nossa igreja, a teologia da nossa igreja entende que nós vamos passar pela tribulação, e eu creio nisso. Por quê? Porque é o ensino da palavra de Deus, está na palavra de Deus. E se nós ficamos atordoados por causa de uma manifestação tão ínfima diante daquilo que os irmãos passaram naquela época, nós estamos totalmente despreparados para aquilo que Deus está enviando.
Existe uma deputada no parlamento, ela é do PSOL, não viria de outro partido se não fosse do PSOL, né? Que apresentou um projeto de lei para permitir pai casar com filha, permitir mãe casar com filho, casamentos incestuosos. É isso que está acontecendo. Nos países do sul da Ásia, a relação sexual entre seres humanos e animais já é uma prática de séculos. Entrar dentro de um templo na Índia e assentar-se no canto assim, ó, perto de uma bacia gigante de leite, e os ratos virem e começarem a subir na pessoa que adora ali a divindade, representada por aquele rato, já é normal há anos. Matar-se em nome de Deus, as cruzadas estão aí na história, para não deixar aqueles que falam acerca dessas cruzadas como mentirosos. E uma das primeiras cruzadas enviadas pela Cúria Romana foi uma cruzada de crianças, não foi só uma não, foram duas. Para ver se o inimigo que estava sendo alvo da evangelização tivesse o seu coração quebrantado por causa da inocência de uma criança. Nós estamos vendo aqui crianças de um lado e para o outro, elas não estão atentas ao ambiente, porque isso não faz parte delas. Foram essas crianças que foram enviadas para o campo de batalha. E olha que nós estamos falando sobre práticas pagãs. E já nos assustamos com isso, não é verdade? E agora, quando você se converte ao Senhor, o Senhor te chamou, e aí se levanta uma perseguição, e você precisa deixar a sua casa, porque senão você vai morrer. É a esse público que Tiago está conversando. É para com este público que Tiago está escrevendo aqui. E ele vai alertar aqueles cristãos que estavam sendo provados, que eles não deveriam ver em Deus a fonte de suas adversidades. Tiago, no capítulo 1, nesse mesmo capítulo, verso 13, voltando a alguns versículos, ele vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Mas devemos enxergar, Tiago vai aconselhar os seus ouvintes, de que essa realidade, ela é resultante de sua própria natureza caída. Natureza de quem? Natureza nossa, natureza deles, natureza minha. Natureza do ser humano que foi alcançado pelo Evangelho. Uma natureza caída. Essa que acabamos de falar aqui agora. E que Paulo vai deixar claro acerca da sua luta, acerca da sua adversidade, ali em Romanos, no capítulo 7. Então ele está escrevendo aos cristãos provados e dizendo que mesmo que vocês estejam passando por adversidades, não pense que essa adversidade ela está vindo porque Deus a provocou. Não. Deus está usando essa adversidade, advinda do próprio resultado de sua natureza caída, natureza essa, que o evangelho pregado veio para tirar você dela. Mas ao mesmo tempo o Senhor vai usar essa adversidade para provar o cristão, a fim de que ele seja aprovado, e também para impulsioná-lo à pregação do evangelho. As cartas que Paulo vai escrever estando dentro da prisão, a carta aos cristãos de Éfeso, Filipenses e tantas outras, Paulo ele vai dizer que ele estava preso, mas a mensagem do evangelho não. Amém. Paulo vai dizer que havia adversidade à sua volta, mas ele vai deixar bem claro acerca de sua testemunha a Timóteo, dizendo que ele estava alegre por fazer parte dos sofrimentos de Cristo. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Que muitas vezes a adversidade que nos advém
mesmo que seja e somente vem como resultado de nossa natureza caída, Deus vai usá-la para provar você, para me provar, para nos aprovar, para que possamos, a cada dia nos tornarmos o quê? Mais parecidos com Jesus. Amém. E essa atitude e ação de Deus também está na lista das boas dádivas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito provém de Deus. Aleluia. E eles precisavam enxergar que essa realidade estava diante deles, e eles precisavam compreender que Deus tinha um propósito. E o propósito maior, além, muito mais além da pregação do Evangelho, era glorificar o seu nome. Era fazer com que o seu nome fosse reconhecido, glorificado, em meio à calamidade estabelecida ali por causa do Evangelho. Aí você pode se perguntar, mas calamidade sendo estabelecida com a proclamação do Evangelho? Sim. Quando você vai ao médico com um corte, e esse corte está sujo, o que o médico vai fazer? Ele vai limpar, não é? E vai doer. Mas é melhor doer ali naquele momento do que doer depois, vindo uma inflamação, a possibilidade de uma gangrena, se for o caso. Então o Evangelho chega e ele arruma a bagunça estabelecida, mas para arrumar, a poeira sobe, o lixo que estava debaixo do tapete aparece. Então, em meio à calamidade, Deus vai agir dessa forma. Deus vai trazer tratamento em meio à calamidade, para arrumar a situação. Para que, através dessa aprovação, como já falamos, o cristão seja aprovado, demonstrando assim o cumprimento do bom propósito de Deus, de sua boa dádiva. Bem-aventurado, disse ele no versículo 12, no mesmo capítulo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. E tendo o Senhor prometido, Ele há de cumprir. Amém. Deus não vai cumprir a sua promessa porque Ele nos prometeu. Ele vai cumprir a sua promessa porque Ele é fiel a Ele mesmo. Aleluia. Porque se Deus fosse cumprir as suas promessas baseado simplesmente na direção que Ele fez ou a quem Ele prometeu, Ele não cumpriria. Porque não há em nós qualquer mérito ou qualquer participação em algum processo que Deus iniciou e finalizou, para que Ele tenha fidelidade e compromisso em cumprir para conosco. Mas Ele cumpre essa promessa em fidelidade a Ele mesmo, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. No verso 16, Tiago vai dizer assim: meus irmãos, não vos enganeis. Ou o texto vai dizer assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Tiago, ele não queria que os cristãos daquela época fossem desencaminhados pelo engano ao ponto de pensar, que era a causa de suas provações o processo que Deus estava desencadeando ali. Então o conceito difamaria o Altíssimo, visto que associá-lo com o mal o tornaria a causa do pecado. Nem pode o cristão apresentar isso como desculpa de sua tentação essa que ele mesmo sofre por causa da sua calamidade devido à sua natureza. Pois a Escritura diz que Deus, Ele não dá a tentação que nós não tenhamos condição de suportá-la.
1 Coríntios capítulo 10, verso 3. Deus é fiel e Ele não deixará que sejais tentados além daquilo que podeis aguentar. Mas junto com a tentação Ele proverá também a saída, a fim de que possais aguentar ou suportar. Precisamos compreender que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio à atitude nossa, Deus será glorificado naquilo. Para que possamos aprender que a nossa atitude, nosso comportamento deve estar dentro de sua vontade. Nós estávamos conversando um tempo atrás, numa reunião de homens lá em Mineira, e um irmão que foi muito tempo, inclusive aluno do pastor Cleilson no seminário lá, foi embora para Sinop, que é uma cidade de Mato Grosso. E lá ele começou a ter o mesmo problema da irmã ali, ó. Não consigo encontrar uma igreja igual a igreja missionária Volta de Cristo para eu congregar. Irmãos, isso aqui, ô irmã, isso aqui que a irmã falou aqui na frente, acontece até lá, tá? Glória a Deus. Porque isso é a característica da igreja que escolheu ensinar a palavra de maneira correta. Independente se a pessoa que está ouvindo vai gostar ou não. Porque quando a palavra é ensinada de maneira correta, você está buscando a edificação do crente, do cristão. E a palavra é clara: nós seremos cobrados pelas almas que o Senhor nos confiou. E aí o que aconteceu? Ele não conseguiu encontrar uma igreja, começou a ficar perdido lá, provocando um desencadear de entendimento da própria esposa. Olha que coisa terrível. Porque ele chegava na igreja e ela ficava só observando. E ele ouvia: isso aqui não serve para mim não, isso aqui está parecendo água de batata. Aí indo a outra: isso aqui também não serve para mim. E a pessoa fica assim: qual que presta para você? E dependendo da situação e da avaliação, não presta. Aí o que aconteceu? A mulher, em vez de acompanhar ele, não quis mais acompanhar, começou a querer ficar em casa. Aí quando me deram a palavra para falar, eu falei assim: bom, quando você foi para lá, você pediu direção de Deus para você? Ele ficou olhando assim para mim e falou assim: pois é, eu reconheço aqui diante dos irmãos o meu pecado. Eu não pedi direção a Deus para ir. Aí, quando foi dada a oportunidade a um outro irmão, ele pegou e disse assim: bom, se você estava lá é porque foi da vontade de Deus. Eu peguei no final, não aguentei. Falei assim: bom, nós precisamos entender que Deus, ele possui duas vontades, né? A vontade soberana e a vontade permissiva. O meu conselho para você: esteja na vontade soberana de Deus. Não busque a vontade permissiva do Senhor. Porque na vontade permissiva, as nossas escolhas vão nos levar para caminhos que o nome do Senhor seja glorificado, mas nós vamos sofrer. Estar na vontade soberana de Deus é o melhor caminho para nós. Amém. Por mais que não venhamos a gostar, Senhor, eu queria que o Senhor me ensinasse a gostar de sua vontade. Porque se ela é soberana, eu quero me submeter a ela. Amém. Agora, quando eu escolho a vontade permissiva de Deus, como é que eu faço isso? Eu vou para um lugar sem perguntar a Deus se é para ir. Quando nós fomos para a Vilhena, passamos 9 meses orando para ir para lá. Se o Senhor não colocasse em nosso coração um desejo natural de estar ali, vindo da parte de Deus, nós não estaríamos indo. E tudo cooperou para que fôssemos para lá. Como os irmãos já sabem, até o patrão da minha esposa faleceu, cortando totalmente o vínculo dela aqui. 28 anos de emprego. Um homem de 58 anos morre. Precisamos entender que Deus tem o melhor para nós. Aleluia. Toda boa dádiva provém de Deus. Aleluia. Nesse texto aqui de Coríntios 10, 13, Calvino vai dizer que não há razão para desanimarmos, pois não houve intenção de ser dada uma ocasião de desespero para nós, por parte do Senhor.
nem nos acontecerá nada além do que é comum aos homens que aconteça. É normal acontecer. Semana passada, enterramos um cunhado nosso. No mesmo mês que a minha cunhada, no ano passado, faleceu. Um homem piedoso, instrumentista, líder de louvor há mais de 30 anos. Chorar, a gente chora. Mas eu tenho certeza absoluta que ele está melhor do que nós. Amém. Sabe por quê? Ele está na presença de Deus, Amém. adorando ao Senhor, aguardando o dia que Jesus Cristo voltará, ressuscitando o seu corpo para que ele habite, eternamente com o Senhor, juntamente comigo e com você. Então, qual é melhor? Estarmos debaixo da vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, de quem toda boa dádiva e todo dom perfeito provém, ou queremos fazer a nossa vontade? Pois ele vai alertar os cristãos, através desse texto de Paulo, aqui Calvino, dizer que não há razão para desespero, pois não nos acontecem coisas que não são comuns para nós, como acabamos de exemplificar, que é a morte, tanto de um parente que está perto de nós, ou alguém que acabou de falar aqui agora, e até mesmo a minha e a sua, pois é a única certeza que nós temos quando nascemos, pois já nascemos morrendo. Mas ao exortá-los a ter boa coragem em relação ao passado, a fim de suscitá-los ao arrependimento, falamos sobre isso pela manhã. Assim também os conforta quanto ao futuro com a esperança certa, com o fundamento de que Deus não desejaria que fossem tentados além de suas forças. Mas Paulo, disse Calvino, os exorta, no entanto, a olhar para o Senhor, porque uma tentação, por mais leve que seja, nos vencerá imediatamente, e tudo terminará conosco, se confiarmos em nossas próprias forças. Ele fala do Senhor como fiel, não apenas como fiel às suas promessas, mas o Senhor é o guardião seguro de seu povo, sob cuja proteção você está seguro, pois Ele nunca deixará o seu povo desamparado. Jesus disse assim, em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor não nos deixa só. Obrigado. Nós precisamos entender isso. Vivenciar isso. O arrependimento possui 3 características. Possui percepção, inquietação e atitude. Se não tiver nenhum dessas três características juntas, não é arrependimento, é remorso. E a palavra de Deus diz que o remorso é um sentimento que conduz o homem para a morte. O arrependimento conduz o homem para a vida. Amém. Como é que nós podemos entender essas 3 características dentro do arrependimento? Eu acho que eu já falei isso aqui. O arrependimento, o sentimento, ele vem como você pega um ônibus errado. Eu dou glória a Deus porque lá em Mineiro não tem ônibus. O trânsito flui. Mas deixa isso de lado. Aqui tem um ônibus e é do ônibus que nós precisamos agora, né? Então o arrependimento ele se dá de que maneira? Você pega o ônibus, deu sinal, chega atrasado, desesperado, como todo brasileiro é, né? Sai de casa atrasado, chega no ponto de ônibus suado. Chegando, para chegar no serviço, precisar quase tomar um outro banho. E aí o primeiro ônibus que ele vê, né, ele nem olha a numeração do ônibus, ele dá sinal. E aí o que acontece? Ele entra dentro do ônibus, o quê? Errado. Indo para onde? Para a direção certa? Pois é, ele entra tão desesperado dentro do ônibus que ele nem percebe, e senta na primeira cadeira que veio. De repente ele começa a ver a imagem do trajeto diferente, olha a percepção. E essa percepção tem que provocar a segunda característica, perturbação. Opa, peraí, eu estou indo no lugar errado. E ele começa a ficar perturbado dentro do ônibus. O que ele tem que fazer? Ficar quieto? Ele vai ter que tomar uma atitude. Que atitude que ele tem que tomar? Ir lá no motorista e falar assim, aqui, para o ônibus que eu quero descer. E aí, quando para o ônibus que eu quero descer, ele está indo
para onde? Ele está indo no sentido contrário. O arrependimento no grego é metanoia. Voltar atrás, ó. Então o arrependimento verdadeiro, que é aquele arrependimento que só Jesus pode conduzir o crente, possui essas três características: percepção, perturbação e atitude. Eu estou inquieto aqui, mas a pessoa está gostando da situação e não toma nenhuma atitude e fica ali. Isso é remorso. Se ele tiver a oportunidade, ele vai lá e faz de novo, porque ele não se arrependeu. Agora, quando se arrepende, ele sai de perto daquilo que provoca o pecado que ele está sempre cometendo. Então é para isso que essa dádiva de Deus serve, para nos ensinar, para nos educar. Portanto, para o cristão seria prejudicial, vamos dizer de novo, para ficar bem claro, crer que Deus exerce essa pressão sobre ele para cumprir o seu bom propósito. Deus não exerce essa pressão. Deus demonstra de maneira natural, através das coisas que nós mesmos provocamos por causa da nossa natureza caída. A bagunça que aconteceu ali, naquele período, por causa da perseguição, resultado de uma natureza caída. O evangelho provocou perturbação. Eu costumo dizer que o cristianismo estava nascendo e estrangulando o judaísmo, que não queria ser estrangulado, e as demais religiões pagãs. E antes que alguém me mate, eu vou matar. É assim que acontece. E Deus também vai usar essa situação para tratar principalmente com quem ele tem compromisso. Em meio a toda essa realidade, meus irmãos, somos lembrados de nossa condição de inseridos na família de Deus. Tiago chama a atenção de seus ouvintes, identificando-os como alvos do mesmo propósito de Deus. Embora os crentes fossem imperfeitos e falhassem em muitos sentidos, Tiago, ele não presume ser superior, mas, em vez disso, reconhece-os como sendo seus irmãos, aos quais tem afeto, por se dirigir aqui a eles como meus amados irmãos. Amém. Evidentemente, ele também procura despertar a atenção deles e fixá-la no ponto importante que então passa a destacar, no qual ele identifica no próximo verso. Nós falamos do verso 16. Então o verso 17 vai dizer assim, que é o ápice da mensagem: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. As dádivas feitas por homens nem sempre resultam no bem de todos os envolvidos. E com frequência o motivo de se dar o presente não é puro. Portanto, não há perfeição nas dádivas humanas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito provém de Deus. Amém. Quer ver um exemplo? Eu me lembro que em 1999, não, 2000, eu já estava casado. Um rapaz que operava a parte financeira de um banco, que atendia só militares dentro do quartel, me procurou e falou assim, e eu estava orando, pedindo a Deus, você ia falar, irmãos, não é porque você está orando, aparece algo, e que você não tem que perguntar, Senhor, isso é do Senhor? Traga ao meu coração o discernimento que isso é do Senhor. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, diz que Deus não é Deus de confusão. E eu estava orando, pedindo a Deus um livramento, uma situação financeira que eu estava passando, e aí, de repente, mais ou menos umas 2 semanas, eu até pensei depois assim, nossa, Deus respondeu rápido. Deus não responde rápido assim, depois eu fiquei pensando. O rapaz apareceu e falou assim, aqui, eu fiz uma operação equivocada em seu nome, e eu precisava devolver. Você não está precisando de um dinheiro, não? 2000, eu estava com 24 anos. Em 24 anos, o homem começa a apresentar suas primeiras características de quem está ensaiando para amadurecer. Eu falei, seria bom, né?
Aí você pode me devolver em suaves prestações. Eu falei, mas isso é tranquilo? Não, tranquilo. Mas eu preciso devolver o dinheiro que eu depositei na sua conta. Vamos lá devolver? Aí eu fui lá devolver, mas não olhei para qual conta que ele devolveu. Para mim ele estava dizendo que estava devolvendo para a conta do Poupex. Beleza, fim do mês eu peguei meu carro com a Leila e viajamos. Júnior era nem assim. Quando eu voltei, chega o meu contra-cheque com um empréstimo sendo descontado. R$270 de desconto. Falei, gente, mas eu não fiz empréstimo. E fiquei. Falei, meu Deus, isso tem que estar errado. E o bobão aqui, na época, nem esperou para ver se aquilo ia voltar, se alguém ia me avisar, falou, ó, foi feito um desconto na sua conta, mas nós estornamos, vai estar tudo normal no mês que vem. Aí veio o segundo desconto. E o teimoso ainda continuando, né? No terceiro desconto eu procurei a assessoria jurídica do quartel. Quando eu descobri, o camarada estava lavando dinheiro nas minhas costas. Precisamos buscar de Deus, saber do Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor para tomar as decisões. Não é dessa forma que eu vou resolver o problema. Não quero não. Pode deixar aqui. Porque se Deus já estivesse enviando, Ele já teria colocado isso no meu coração. Eu cheguei a ser ameaçado de morte por causa disso, no quartel. Mas Deus deu um livramento tão grande. E no final, quando aquele moço apresentou para mim a planilha, com o dinheiro devolvido ao sistema, planilha zerada, tudo direitinho, dinheiro de volta para o sistema, eu conversando com o assessor jurídico, que hoje é um pastor, ele era um capitão, advogado. Falei para ele assim, e aí, o dinheiro foi devolvido, o que eu faço? Acabou, né? Falou, pois é, o dinheiro foi devolvido, né? Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Eu fui lá e retirei a queixa. E nunca mais conversei com aquele moço. E aí vocês pensam que ficou assim? Eu dei baixa e fiquei sabendo que aquele moço continuou com as mesmas práticas. Um belo dia a Polícia Federal bate dentro do quartel e prende ele. E leva os computadores do Poupex. E o coronel que me ameaçou de morte teve que ver o filho ser levado pela Polícia Federal. Deus usa a adversidade para nos provar, para que sejamos aprovados. E no final Ele demonstra que está conosco. Ele demonstra que está conosco. Nós precisamos entender isso. Então ninguém faz nada de bom para você não. Vindo do homem, espere no Senhor. E deixe Deus falar para você, olha, é eu que estou mandando. Aceite. Deus vai ter. Ele não vai falar com a voz audível, assim, você está me ouvindo. Ele vai testificar no seu coração. Vai falar com você. E Ele fala mesmo, irmãos. Eu não tenho vergonha disso aqui. O pastor Charles me conhece. Eu cheguei lá naquela congregação. Existia três irmãs fazendo faxina lá, limpando o templo. Aí dava só um final de semana de folga para elas. Quer dizer, eu limpo o final de semana, na outro final de semana eu sei. Aí, esse que é você, eu estou folgando. Eu entrei na escala para limpar a igreja, para aumentar a folga das irmãs. Eu estou morando ali, não me custa nada, isso diminui nada. E aí a gente estava tendo um problema com o filho de uma irmã na igreja. Eu comecei a colocar, no momento que eu estava limpando ali, comecei a colocar diante de Deus. E Deus me falou, eu vou usar o filho dela para tratar com ela. E ela está sendo tratada. Glória a Jesus. Deus fala. O que nós precisamos, irmãos, é largar a preguiça. Porque eu já falei assim, né? Largar a preguiça e ler a Bíblia. Amém, Jesus. Para que Deus fale com você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito provém de Deus. Amém. Então ele vai dizer que esse texto afirma que é de Deus que vem toda a fonte de tudo o que é inteiramente bom em todos os sentidos. Lucas ele vai declarar apenas que
As dádivas de Deus são perfeitas, porque elas procedem de um Deus perfeito. Atos do capítulo 17, verso 25. Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas que advêm dele são perfeitas. O médico Lucas, ele prossegue afirmando que as dádivas de Deus são invariavelmente puras, não existe variação, como diz o texto, e promovem o bem-estar e a felicidade do ser humano. Mas quando nós falamos seres humanos aqui, o compromisso de Deus é exclusivamente com o seu povo. Nós não estamos falando aqui de graça comum, não, que Deus dá para todos. Conosco ele trata de forma diferente, porque nós somos filhos. E a palavra de Deus diz que Deus disciplina quem Ele ama. Se você está sendo disciplinado, quando nós estamos sendo disciplinados, precisamos nos apresentar diante de Deus com gratidão, porque Deus está manifestando o seu amor ali por nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Ai do homem que Deus não trata com ele no momento que ele precisa. Não porque Deus esteja ignorando, mas que no momento certo Deus trará a disciplina. Toda boa dádiva e todo dom perfeito provém de Deus. Em Atos, no capítulo 14, verso 16, Lucas continua dizendo: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Nós fomos chamados para sermos usufrutuários daquilo que Deus é dono. Usufrutuário no direito civil e também no direito imobiliário vai dizer que você usufrui de algo que não é seu. Quando você tem uma posse e você tem 6 filhos e você conhece os seus filhos, eu vou dividir aqui antes, porque eu sei que quando eu fechar meus olhos, os meus filhos vão brigar. Então eu vou dividir de uma vez, porque aí eu não vou ter problema. Ele vai lá e divide, dá para cada um aquilo que é direito dele, e ele é colocado na escritura como usufrutuário. Os filhos só podem lançar mão daquilo quando o usufrutuário o quê? Morrer. Tudo que é de Deus, Deus nos colocou como usufrutuário. E o interessante é que o dono é eterno, ele não morre nunca. Legal, né? Ele é o dono eterno. Ele nunca vai morrer. Somos os seus herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Nós precisamos, irmãos, aprender a passar pelo deserto e entender que o deserto vai terminar. A gente chega no deserto e fica murmurando. Acontece alguma coisa, que é o que nós falamos hoje de manhã. Eu não quero perdoar, não perdoa não. Não perdoa não, que você vai ver o que vai acontecer com você. Vai lá e perdoa. Ó, meu tempo acabou. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Falamos hoje aqui pela manhã que nós não precisamos entender a graça. Graça não foi nos dada para entender, nos foi dada para aceitar. Nós estamos no caminho e o magistrado está conosco. E que antes que chegue lá no tribunal, possamos resolver as nossas demandas. Procure a quem você deve. Eu não estou falando aqui só de dinheiro não, tá? A quem você deve perdão, a quem você deve desculpa. Vá lá e deva a ele somente o amor. Para que a lista das boas dádivas que provém de Deus continue caindo sobre sua vida, porque é promessa de Deus. E boa dádiva, irmãos, para Deus é tudo, tudo. Coisas boas e coisas ruins. Eu devo aprender com essas coisas. Pastor Cleilson me deu toda a liberdade de chegar para ele e falar assim, o que estiver te faltando, você me fala. Aí eu vou ficar na barra do pastor e falar, pastor, está faltando isso, está faltando aquilo. Rapaz, vai você atrás.
Corra atrás e põe dentro da sua casa. Não ouve essa palavra para mim. Mas eu tenho essa compreensão. Pastor, está acontecendo um negócio aqui na igreja, vem cá resolver para mim. Ah, não, é você que tem que resolver. No exercício pastoral e você no exercício da sua vida cristã. Senhor, resolve isso para mim, que eu fui falar depois de manhã, né? A gente gosta de jogar tudo para Deus. Resolva você o problema. Confronte. E se você não quer confronto, põe uma pedra em cima. Senhor, o Senhor sabe. Eu não quero fechar o céu sobre mim, mas eu quero receber toda a boa dádiva de Deus. E na verdade nós já recebemos a principal, que é a vida eterna. Amém. Morar no céu com Jesus, não existe coisa melhor. E não podemos falar nem dizer que não existe preço, né? Eu gosto dessa propaganda, não existe preço. Morar no céu com Jesus não existe preço. Isso é mentira. Existe um preço sim. Jesus pagou por ele. Amém. Comprou a mim e você. E nesse entendimento nós não temos o direito de fazer a nossa vontade. Devemos fazer a vontade daquele que nos arregimentou. Fazer a vontade dele para que o nome dele seja glorificado. Ah, mas esse Deus é egoísta. Aonde? Aonde nós estamos servindo a um Deus egoísta que doou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar? É direito de Deus querer ser glorificado. É direito dele. Ele nos comprou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí, né, lembrando do exemplo que foi falado do pastor Charles deu aqui a respeito de dízimo. Chegou para mim e falou comigo assim: eu posso ofertar aqui, né? É a mesma igreja? Eu falei: não, pode não, você tem compromisso lá. Porque o que entrar aqui vai ser um a mais, mas o que tirar de lá vai ser um a menos. Eu não estou aqui expondo a limitação dela, não. Eu estou dizendo que nós precisamos compreender isso, porque ninguém sabe tudo. Mas ela perguntou. Eu não posso dizimar aqui, né? Porque é a mesma igreja. No entendimento dela é a mesma igreja, mas são tempos diferentes. Nós estamos lá. Eles estão aqui, são membros aqui. Você é membro lá, você é pastoreada lá, então o seu dízimo tem que ir para lá. Ah, mas que negócio estranho, tem 6 dias que eu estou aqui. Eu tenho que dizimar lá, eu não estou lá. Você é membro lá. Não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Aí o irmão vira para o pastor e fala: pastor, eu estou saindo de férias. E some para lá. E cadê o dízimo do irmão? Sumiu para lá. Ele vai em alguma igreja lá e dizima lá. Está errado. Pega o pix do pastor e fala: eu estou no pix. E faça a vontade de Deus, que Deus vai te abençoar. É a vontade de Deus que deve prevalecer, não é a minha vontade. Porque a boa dádiva, o dom perfeito é de Deus, não é meu, não é seu, é dele. E nós devemos ser gratos por isso. Mesmo em meio às adversidades, está faltando, mas Jesus está comigo, então tá bom. Uma hora vai chegar. Gasolina do meu carro acabou, Senhor, faz a gasolina aparecer, igual o pastor lá, o pastor que nos cedeu, né, que nós alugamos um sítio lá. Nós estamos na cidade, a mulher dele que é habilitada. Aí ela chega e vai abrir o tanque para ver se tem gasolina. Ele vira e fala assim: não abre o tanque não, senhor, você está atrapalhando a minha fé. Cada um tem uma fé, exerce da maneira que tem. A mulher vai abrir o tanque para ver se tem gasolina. Não abre não, você está atrapalhando a minha fé. É a fé dele? É. Deus pode multiplicar a gasolina dentro da moto? Então, irmãos, amém. Você vai e volta com já a luzinha lá pendurando, né? O ponteiro lá, mas foi e voltou. É o que interessa. A gente gosta de ver as coisas, não, tem que estar o tanque cheio. Glorificamos a Deus porque toda boa dádiva, todo dom perfeito provém de Deus. Sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a igreja do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Irmãos, foi um prazer ter estado aqui com os irmãos. Tá?
Nós estamos planejando, orando para ver se a gente consegue voltar no final de ano, mas a vontade é dele. E os irmãos continuem orando por nós. Nós estamos numa terra dentro do Brasil, mas é totalmente diferente. E que o Senhor continue nos dando sabedoria, porque é um povo maravilhoso. É o povo ao qual você faz parte. Um povo abençoado, aquele povo do Embratel. E o Senhor nos deu a grata satisfação de estar servindo aos irmãos naquele lugar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e que você entenda que a boa dádiva provém só de Deus. Busque para que você possa compreender, que nós venhamos a compreender isso a cada dia. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado.